Glória a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos. Já que estamos de pé, por gentileza, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 39. Graças a Deus. Atos 2, 39. Diz assim a palavra do Senhor: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Amém, irmãos? Por gentileza, podeis sentar. Amados irmãos, louvamos a Deus por esse segundo dia da nossa EBO. Essa nossa EBO está sendo feita com os professores da nossa STEADEC. Começou ontem com o professor Pastor Carvalho Júnior, que é nosso professor ali. Ele já ministrou a matéria, introdução, o síntese do Antigo Testamento, e agora no próximo semestre ele estará trabalhando sobre hermenêutica, introdução à hermenêutica. Hoje eu estarei trabalhando com os irmãos um pouco de história do movimento pentecostal. Eu dou aula aqui na nossa escola de geografia bíblica, história do povo judeu e também história da igreja. Amanhã, se Deus nos permitir, o pastor Juliano Fraga estará ministrando aqui uma palavra numa perspectiva escatológica, mas do livro do profeta Daniel. E ele também é professor de várias matérias teológicas na nossa STEADEC. E o pastor Eduardo, na quarta-feira, estará falando sobre as faces da evangelização, da grande comissão. Ele também dá aula no CFO. E finalmente o pastor Newton de Oliveira, que veio com os irmãos da Argentina, estará ministrando uma palavra. É Milton de Oliveira mesmo. Aqui você se parece. Graças a Deus, uma palestra muito abençoada nessa perspectiva. Então eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, o pastor Paulo Freire, que abençoa a nossa STEADEC, que nos dá essa oportunidade, e também um incentivo aos irmãos a fazerem o curso teológico. As matrículas estão abertas, disponíveis, os irmãos podem pegar lá a ficha de inscrição, está ali fora. E também, esse mês de julho todo, nós estaremos com as matrículas abertas, iniciando novas turmas no mês de agosto. Tem o curso teológico básico e o CFO. O CFO existe, então, esse requisito do seu dirigente, tem que assinar a carta para você fazer o CFO. E o pastor Paulo Freire lançou, então, na reunião de obreiro, a abertura também para as irmãs, líderes do círculo de oração, líderes de escola bíblica dominical, líderes de conjuntos, também poderem fazer o CFO. Mesmo requisito, o dirigente local tem que assinar a carta indicando você para esses cursos. Então, aproveite essas oportunidades. Graças a Deus. Se você não tem apostila, você pode baixar ela agora. Se você está com o seu celular aí, se você tem Wi-Fi, você pode entrar no site www.professoralberto.com.br. Se você acessar esse site aí no seu celular, você que não tem apostila, você clica aí no link e você vai direto para a apostila abre aí para você no seu celular. Aí você pode baixar, se você quiser transformar em papel, né, materializá-la, ou você segue aí pelo seu celular mesmo. Aí nós colocamos um resumo de cada matéria, não tem todo o conteúdo. Tá? Então, eu nem vou vir então, porque aí eu vou ver lá na minha casa. Você vai ver uma parte. Por exemplo, ontem o pastor Carvalho Júnior trabalhou aproximadamente 50% do material que está disponível na apostila. E olha que o material dele está bem resumido, está em tópicos. Hoje não será diferente, não vai dar para abordar todo o movimento pentecostal, mas nós vamos mostrar a origem. E eu comecei com esse versículo. Antes, irmãos,
Todas as vezes que hoje, que eu tenho dado palestra, eu inicio com esse versículo do Salmo 103, versículos 1, versículo 2, mais especificamente o versículo 2, que diz, bendize a minha alma ao Senhor, versículo 1, né? E tudo que há em mim, bendize o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não deixe esquecer de nenhum dos seus benefícios. Por que eu faço questão, irmão? Os irmãos sabem, irmão, há um ano atrás, eu estava entubado no hospital. Não era para eu estar aqui, irmão, eu tenho a plena consciência. Não era para eu estar aqui nessa escola bíblica dominical, mas essa igreja orou, e a oração da fé cancelou meu sepultamento, irmão. A oração da igreja, a igreja que levantou um clamor com fé na Argentina. Deus ouviu a igreja da Argentina e ouviu a igreja do Brasil. E é por isso que eu estou aqui para ministrar essa palavra, que Jesus cura, que Jesus é o mesmo, e o maior testemunho dele, é que eu estou aqui pela misericórdia de Deus. É por isso que eu só dou glória a Deus, irmão, porque eu tenho a plena consciência que não era para eu estar aqui. Imagina, irmão, há um ano atrás eu estava lá, entubado lá, graças a Deus, pelas misericórdias do Senhor. Então é por isso que eu sempre inicio, e aqui eu coloco essa foto aqui para você ver como que eu estava no dia 11/8. 11/8 eu estava 20 quilos mais magro, sem poder levantar braço, sem poder fazer nada, e a minha voz estava horrível. Os irmãos que entraram em contato e que eu respondi, nem reconheciam que era eu. E agora, pela misericórdia de Deus, eu aqui estou dando essa palestra. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que tem poder para curar. Eu não sei como está a sua situação, eu não sei qual é o vale que você se encontra, mas nós temos um Jesus poderoso, poderoso para fazer maravilhas na sua vida. Glória a Deus. O tema dessa noite então é sobre a origem do movimento pentecostal. Glória a Deus. Eu louvo a Deus, né? Olha que privilégio, que tema que eles pediram para mim, né? Graças a Deus. Atos 2:39 é o texto que nós lemos. Mas o pastor Cláudio iniciou a leitura aqui lendo em Atos 1. Ele foi logo no 5, podia ter lido o 4 também, porque o 4 está falando lá da promessa. Qual é a promessa? Essa promessa aí, ó. Então se você ler aqui Atos capítulo 1, a partir do versículo 4, diz, ó, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Irmão, não é o professor Alberto que fez essa promessa não, irmão. Não foram homens que fizeram essa promessa, não foram os filósofos, não. Aqui está claro, olha o destino, promessa do Pai. É promessa do Deus Criador dos céus e da terra, que vela pela sua palavra. Promessa do Pai. E agora Pedro pregando, porque o contexto agora é a pregação de Pedro. Ele vai falar então aqui no capítulo 2, versículo 39. Essa promessa do Pai diz respeito a quem? A promessa diz respeito a vós. Mas quem que é vós aqui? Sou eu? Não, aqui não. Para quem que Pedro está pregando? Ele está pregando em Jerusalém. Ele está pregando para um grupo específico. São judeus. Judeu sabra, que é o judeu nativo, o judeu nascido em Israel, mas é para o judeu também da diáspora, palavra grega, da dispersão. Os judeus que estavam dispersos, houve duas grandes dispersões do povo judeu. A primeira foi quando Nabucodonosor sitiou, tomou Jerusalém. Na verdade, Nabucodonosor começou a levar judeus para a Babilônia, já no ano 606 a.C. Depois levou uma segunda turma, essa primeira turma foi Daniel, que o pastor Juliano vai falar amanhã, irmão. Se eu fosse você, eu não perderia o culto amanhã. Tá? Ele vai falar coisas profundas aqui. Eu tive a oportunidade, eu que estava preparando a apostila, e eu li tudo, irmão. Coisas tremendas sobre o livro de Daniel.
E o profeta Daniel foi nessa primeira leva, 606 a.C. Depois, 596 mais ou menos, foi outra turma levada cativa. E finalmente, no ano 586, 587, levou a última turma. Então, 3 turmas de judeus foram levados para a Babilônia. Mas também, no ano 70 depois de Cristo, quando Tito destruiu Jerusalém, ele levou mais judeus para o mundo gentílico. Então você tem os judeus espalhados no mundo. Agora, claro que nós estamos falando de um período antes da segunda destruição. Então nós estamos falando dos judeus da diáspora, ainda dessa destruição babilônica. E nesse ano 33... quando ocorre a manifestação do Espírito Santo, Pedro está dizendo, essa promessa do Pai, essa promessa que Jesus falou, diz respeito a vós, cidadãos de Jerusalém, judeus nascidos em Israel, mas os da diáspora que estavam em Jerusalém. Toda a festa de Pentecostes, mas da Páscoa e depois de Pentecostes, subiu muitos judeus para Jerusalém, mas Jerusalém era uma cidade apertada, não é uma cidade como hoje. Então cabia no máximo umas 300 mil pessoas. O Flávio José fala que tinha 1 milhão de pessoas, mas ele é exagerado, irmão. Ele é um historiador exagerado. Eu gosto do Flávio José. É um historiador importante, mas não usa ele para pregar não, irmão. Tem irmão que tem uma simplicidade, como disse o Flávio José, aleluia. Que é isso, irmão? Flávio José foi um historiador que era falho, que até hoje não é reconhecido pelos judeus, que para o judaísmo Flávio José foi um traidor. Mudou de lado. Deixou as tropas da Judéia e virou romanizado. Mas independentemente disso, ele é um bom historiador, mas ele é exagerado. Ele conta coisas que não tem na Bíblia não, irmão. Eu vou dar um exemplo. Ele fala que Moisés, quando olhou para o faraó, Moisés, um menino, irmão, foi lá e deu um tapa na cabeça do faraó e jogou a coroa do faraó no chão e pôs o pé em cima. Mas onde que isso está escrito na Bíblia, irmão? Agora o irmão veio falar isso no púlpito. Olha, irmão, que bênção. Irmão, não dá, né? Então, cuidado com o Flávio José. É um grande historiador, fala muita coisa correta, coisas provadas arqueologicamente, mas não é autoridade para usar no púlpito, não. Não sei porque Deus está falando com alguém aí, né, pastor? Glória a Deus. Então, o Flávio José, exageradamente, fala que tinha 1 milhão de pessoas. Não cabe, irmão, não cabia. No máximo 300 mil pessoas, olha lá ainda. Não só dentro da cidade, em volta ali do deserto. Jerusalém é minúscula. Muito bem, irmãos. Mas Pedro está pregando essa promessa para vós. Vós aqui é o povo de Israel no ano 33, 34. Esse período, ano 33, depois de Cristo. Então ele está falando para o judeu morador ali. O que mais que ele fala? Ele diz, essa promessa diz para vós, aqueles que estavam ali. Sim, um detalhe, isso ainda não tem na sua apostila, só tem um versículo. Você pode ir acrescentando aí se você quiser. Bom, segundo, para vossos filhos. Então significa que a promessa estava estendida aos seus descendentes. Não era só aquele povo que estava ali, que houve aquele barulho, aquele vento, e eles foram cheios do Espírito Santo, é que foram privilegiados. Irmão, só aquele, porque os sensacionistas pensam nisso, coitados. Eles acham que tem um grupinho que recebeu poder. Um grupinho pequenininho, irmão, esse recebeu poder. Não, aqui está dizendo que a promessa estende a descendentes, vossos filhos. Que é a referência de Pedro, é o profeta Joel. O que o profeta Joel disse? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E eu acho extraordinário isso, por quê? Porque nesse momento ainda a mulher não é considerada um ser humano pleno. Mulheres e crianças nesse período era considerado coisas e objetos. Sabe como um judeu rezava na época? Baruch Hashem Adonai Eloheinu melech haolam, bendito seja Deus, o Rei dos mundos. Eu te agradeço porque eu nasci homem, aleluia. Eu te agradeço porque eu nasci judeu, eu não sou gentil, imundo, goim. Oração dele.
te agradeço porque eu sou livre, eu não sou escravo. Eles se orgulhavam da sua fé, do seu judaísmo. Para começar um culto ainda hoje na sinagoga, tem que ter 10 homens. Por cada oração abraâmica, lá de Gênesis, capítulo 18, quando Deus fala que vai destruir Sodoma e Gomorra, aí Abraão faz aquela, de um comerciante judeu, tirando o valor, né? Penchichando com Deus. Se tiver 50, o Senhor destrói. Não, eu não destruo ímpio com justo. Tira 5, 45, não destruo. Tira 5, 30, não destruo. Tira 5, 30, 20. Aí eu, Senhor, vou encerrar minha oração. Se tiver 10, não destruiria por amor de 10. Então, por causa disso, para começar o culto na sinagoga, tem que ter 10 homens. Mulher não vale. Pode ter 100 irmãzinha, não vale. Ainda hoje, hein? Boa notícia para vocês, irmãs. Sabe qual é o quórum do culto cristão? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu farei. Não importa se é homem, não importa se é mulher, não importa se é ancião, não importa se é criança, há uma promessa da presença do Senhor Jesus no nosso culto. Tem 2 pessoas, pode começar o culto. Glória a Deus. Vós, homens e mulheres, filhos e filhas, há uma promessa. Glória a Deus. Seus descendentes, seus filhos. Outra parte, a terceira parte do versículo 2:39. Para todos os que estão longe, aqueles que não estavam ali no dia do Pentecostes. Então vamos repensar de novo. Vós, os judeus que estão ali, os da diáspora que estavam em Jerusalém, a promessa é para eles. Para seus descendentes, os seus filhos, suas filhas. Agora ele fala para os que estão longe. Todos os que estão nas ilhas dos mares, longe, os que estão longe. Há uma palavra profética, a promessa do Pai também acolhe os que estão longe. Imagina nós aqui, hein? Brasil e Argentina, longe de Jerusalém, não é? A promessa é para nós também. Mas o que fecha a universalidade dessa promessa, o que encerra a perspectiva da grande promessa de Deus para todo o gênero humano, é o item 4. Olha só o que ele diz na parte 4. Para tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Você foi chamado por Deus, você que está aqui, levanta a sua mão, você foi? Você foi? Então você pode receber o revestimento de poder na sua vida, você pode receber o batismo no Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a todos, quanto o nosso Deus chamar. Glória a Deus. Isso faz me lembrar do mesmo grande amor de Deus em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gosto de falar de maneira parafraseada esse versículo. Preste atenção. Irmãos, vocês saíram lá da Argentina, dos locais mais distantes, aqui também dos mais diferentes bairros. Mas o versículo, ele diz o seguinte: porque o Pai da promessa, o Pai amou você que está aqui, de uma maneira tão ímpar, de uma maneira tão especial, de uma maneira tão sui generis, que deu o único da sua espécie, que Jesus é o monogenes, é o monoum, e vem genética, a palavrinha gen. Jesus é o único que tem o DNA do Pai. É por isso que você adora o Senhor Jesus, porque Jesus é Deus de Deus, palavra da palavra e verdade da verdade, é luz da luz. Deu o seu Filho para que todo aquele que exercer fé em Jesus não pereça. Olha o todo aí de novo, a universalidade da salvação. E aqui está a universalidade do dom do batismo do Espírito Santo.
Agora vem um grupo de pessoas dizendo que cessou. É uma opinião humana, porque a opinião bíblica fala, continua. Os homens religiosos, tradicionais, dizem, cessou os dons. A Bíblia diz, é para todos, é para todos, é para todos, é para todos que foram chamados. Se você foi chamado, não cessou. Se você foi chamado, não cessou. Glória a Deus. Agora, se você não foi chamado, cessou. Cessou, você não foi chamado. Mas para quem for chamado tem promessas, glória a Deus, promessa do batismo. E se existe uma doutrina, pastor Selmo, que eu gosto, é a doutrina do batismo no Espírito Santo. Porque essa doutrina, pastor, não dá, pastor Newton, não dá para a gente inventar. Por exemplo, eu batizo pessoas, viu pastor? O pastor Paulo, dá para o senhor batizar batismo nas águas. Batismo, irmão. Esses dias, pela misericórdia de Deus, batizei uma irmãzinha de 92 anos que aceitou a Jesus. Uma coisa linda, batizei, irmão. Estava até meio preocupado, né? 92 anos, falei, será que ela levanta mesmo? Afundei a irmãzinha, ela, glória a Deus, está tomando Santa Ceia lá. Então, batizo nas águas, eu batizo também. Agora, com o Espírito Santo, não adianta não, irmão. Não adianta o pregador falar, receba aí, repete lá, lá, lá. Não adianta, irmão. Olha aqui, o batizador é Jesus. Só Jesus é que pode te dar poder. Só Jesus é que batiza no Espírito Santo. João disse, eu te batizo com água. Eu também, eu consigo fazer isso também. Mas batizar no Espírito, eu creio que Jesus pode te batizar nessa noite, porque Jesus está aqui e Ele pode te dar o revestimento de poder. Porque a promessa diz respeito a todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Feito essa introdução bíblica, vamos entrar um pouquinho na história. Antecedentes do pentecostalismo moderno. Isso não tem na sua apostila. Então o cessacionismo é um pensamento humano, irmão. É homens que chegaram a essa conclusão. Não ora, né? Não jejua. Porque, irmão, quem não ora e que não jejua é uma tribulação até hoje. Quem não se consagra só põe obstáculo, irmão. Nada vai dar certo. Agora, quem ora, quem se consagra, serve o Deus do impossível. Quando todos falam não, o nosso Deus fala sim. Agora, irmão, o homem carnal, sabe, isso é uma tribulação, irmão. Então o cessacionista cessou tudo. O que mais me chama a atenção é que um dia eu falei para um deles, falei, então você não crê, né? Não. Me diz uma coisa, o diabo continua fazendo pior do que na época dos apóstolos? Irmão, muito pior. Falei, é? Quer dizer, então que o diabo continua fazendo até pior, irmão, né? E Jesus mudou. Porque Jesus batizava naquele início da igreja primitiva. Agora já não batiza mais, quer dizer, o diabo continua o mesmo. Olha que vergonha, irmão. Que pensamento humano é isso que dá. Se cai numa grande contradição. Hebreus 13 diz, Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem. Ele batizava ontem. Ele dava dons espirituais para a igreja ontem. Ele é o mesmo. Aleluia. Então Ele faz hoje também. É o Jesus vivo, ressuscitado, que tem poder para dar revestimento para a igreja. Mas, irmãos, esse pensamento humano fala que cessou os dons. Como falar línguas, profecias, curas divinas. Para eles não acabou, sabe quando? Quando morreu o último apóstolo. Então diz que morreu o último apóstolo, morreram os dons com eles também. Esse é o pensamento. Esse pensamento humano, o cessacionismo, é pós-bíblico, não está na Bíblia. Pois a igreja, irmão, a igreja sem o sobrenatural de Deus, ela não é nada. A igreja sem poder, irmão, ela não pode ser testemunha. Como você vai ser testemunha sem poder? Não existe isso, irmão. Porque tem um monte de igreja que está falindo, está virando discoteca lá na Europa. Está virando mesquita muçulmana. Por quê? Porque perdeu o poder, não é mais testemunha. Para nós sermos testemunhas,
nós precisamos do poder. É isso que foi lido aqui, irmãos. Olha que coisa linda, ele fala aqui, ó, a promessa, versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. É o dinamos, da onde vem a palavra moderna, dinamite. É poder, irmão, porque, irmão, tem muito poder humano. Tem, irmão. Você vê quando Pedro chegou ali na porta do templo, em Jerusalém, que ele foi orar, na hora da oração, hora nona, estava lá o homem pedindo esmola lá. Me dá uma esmolinha. Irmão, se fosse nós, falava, vai lá na assistência social. Sua situação, vai na assistência. Olha, irmão. Mas acontece que ele tinha sido batizado com o Espírito Santo, estava cheio do poder, irmão. Olha a diferença, estava pegando fogo. Irmão, quando a gente recebe o batismo com o Espírito Santo, a gente fica assim, irmão. Pelo menos foi o que aconteceu comigo, irmão. Eu saí e parecia que eu estava voando. Eu fiquei tão cheio, irmão, que eu saí assim, eu vi um homem lá, estava fumando. Estava com o pé assim encostado no poste, sabe aqueles homens que ficam fumando, filosofando, aquela fumaçona? E eu saí tão cheio do poder de Deus, ainda menino novo. Cheguei no homem, me dá aqui essa chupeta do diabo. Tirei o cigarro da mão dele, irmão. Joguei no chão e pisei. O homem ficou, falou, é doido, né? Mas eu abracei ele e fiz uma oração de fogo, irmão. Porque quem é batizado no Espírito de Deus tem poder, tem autoridade, torna-se testemunha. O homem, irmão, saiu que nem coitado do homem. Poder. Pedro olhou e João falou, olha, eu não sou da teoria da prosperidade, porque eu não tenho ouro nem prata. Está cheio de pastor que é da teoria da prosperidade, né? É cheio de falar que o cara vai ter ouro e prata. Pedro já quebrou essa teoria. Não tenho ouro, não tenho prata. É um poder, né? Ter ouro e prata. Mas o que eu tenho, porque você só pode dar o que você tem. Você só vai ser uma testemunha se você receber o poder. Receber o poder, você precisa receber o revestimento de poder. Você precisa ter o poder do Espírito de Deus, porque aí você poderá falar, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, louvado seja o nome do Senhor. Poder, revestimento de poder, não é um poder humano, glória a Deus, ali é poder de Deus. Na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, fala sobre os dons espirituais. Tem igreja, irmão, que nem gosta de ler Coríntios 14, porque ninguém entende nada daquilo. Para que serve? Para que serve? Aliás, recentemente na Câmara de Campinas, uma pessoa para atacar a gente, falou isso, os crentes têm que andar de acordo com a lei, crente que está andando fora da lei, tem que ser enquadrado mesmo, tem que fechar mesmo, por causa do barulho, irmão, olha só. Tem que fechar se está fora da lei, porque a lei diz o seguinte, a Bíblia diz o seguinte, é ordem e decência. Me provocou, né? Eu estava quieto lá, irmão. Pedi a palavra, fui lá, irmão. Educadamente, discordei, obviamente, desse pensamento e disse o seguinte, você citou o versículo fora do contexto. Esse versículo não tem nada a ver com barulho, com leis humanas, não tem nada a ver. Esse versículo é para a igreja pentecostal que tem os dons espirituais. Sabe, onde tem irmão que dá glória a Deus, outro fala em língua, outro fala glória a Deus. É a ordem no culto pentecostal, porque a igreja primitiva é uma igreja pentecostal, irmão. Você lê 1 Coríntios 14, é a cara da Assembleia de Deus. Mas é isso aí, irmão. Agora a pessoa vem com ordem de decência, põe em outro contexto. Eu falei, não, senhor, que fala dos dons espirituais. O que você não entende, porque vocês cessaram para vocês. Mas Jesus é o mesmo para nós, então para nós não cessou. Mas vai cessar, sabe quando vai cessar? Quando Jesus arrebatar a igreja. Só vai ficar o amor aí, irmão. Por que eu não preciso? Irmão, você está no céu, você vai precisar de língua estranha no céu? Irmão? Que simplicidade, né, irmão? Dom de curar no céu. Está aqui no irmão que veio pregar, falou, irmão, quando eu chegar no céu eu vou conhecer. Quando eu vi Jacó mancando, é Jacó. Falei, irmão, no céu.
Daqui a pouco vai parecer João Batista sem cabeça, irmão. Olha que simplicidade. Irmão, no céu não precisa mais o dom de curar. Eu estou precisando aqui, irmão. Tem gente que precisa ser curada. Tem gente que precisa ser edificada. Precisa do sobrenatural de Deus, aleluia. De milagres, irmãos. É isso que faz que a igreja seja viva. Uma igreja testemunha. É a igreja alegre, cheia do Espírito de Deus. Mas os cessacionistas, com a sua doutrina, não crê. Mas o cristianismo do primeiro século é um cristianismo pentecostal. Glória a Deus. Pelo menos os primeiros cristãos. Isso está em 1 Coríntios 14. Agora apareceu um fenômeno. Talvez, eu sou da área de história, eu tenho a impressão que esse fenômeno foi que ajudou o cessacionismo. Do ano 155 ao ano 160, são 5 anos, surgiu um movimento na Frígia por um homem chamado Montano. Montano, ele era sacerdote da deusa Cibele, deusa da agricultura, dessas coisas assim. E ele foi então transformado, aceitou a Jesus. E já no ano 155, já havia um esfriamento na igreja. Então ele começou a pregar sobre a volta de Jesus e também começou a pregar sobre o Espírito Santo. Um dos maiores líderes e teólogos da época que foi para o movimento de Montano, é Tertuliano, que a maior parte de vocês conhece Tertuliano. Tertuliano é o homem que deu o nome para a nossa Bíblia de Antigo e Novo Testamento. Olha que teólogo. É o homem que explicou a palavra trindade, a grande doutrina da unidade de Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas, é o Tertuliano. E ele ficou impressionado com o movimento espiritual de Montano, e ele tornou-se montanista. O que o montanismo pregava? Espiritualidade, busca dos dons espirituais. E entre eles, ele tinha 2 aspectos estranhos, mas ele pedia para as pessoas não comerem carne, e estarem em constante jejum e saída do mundo. Então é uma luta meio estranha. Enfim, não sabemos muito mais sobre o montanismo. Por quê? Porque os únicos testemunhos que nós temos são de pessoas que fizeram oposição a Montano. Historicamente isso não é aceito, porque a história exige o contraditório. Não é só o vencedor que fala, preciso ver o do perdedor. Qual é a ideia do perdedor? E não tem nenhum documento do montanismo, não existe. Então a gente não sabe se o que, por exemplo, o historiador Eusébio de Cesareia, que é o grande historiador da igreja desse período, se ele falou a verdade ou pelo fato dele fazer oposição, porque as pessoas aumentam, irmão. Vocês querem ver? Põe aí na tela, irmão. Olha só. Qual seria a imagem do pentecostalismo moderno se dependêssemos apenas da mídia? Pensa agora. Vamos voltar para 1900. O que vocês acham que o jornal falou? Vamos ler? Jornal Los Angeles Times. Em uma cética reportagem, olha o tema da matéria. Porque jornalista, irmão, sem Jesus é a mesma coisa. Mesma coisa, o jornalista de hoje é a mesma coisa. Não mudou nada. Olha o nome que ele deu. A Babel de Línguas Estranhas. Saiu no jornal de Los Angeles Times. Ele vai descrever o movimento da Rua Azusa. Olha só o que ele diz. Suspirando expressões estranhas e pronunciando um credo que, ao que parece, nenhum mortal só pode entender. Mortal só pode entender. Aí começa a reportagem. A mais recente seita religiosa teve início em Los Angeles. Outro reporte do periódico de 1906. Olha o que ele diz. Infame miscigenação de raças. Eles são racistas, irmãos. Eles são racistas. E essa é a primeira política contrária ao pentecostalismo. Racismo. Racismo estrutural. Racismo oficial. Arraigado. Até nas igrejas brancas. Ensinava o racismo. A segregação das pessoas. E Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. E quebrou a segregação racial. Aqueles irmãos branquinhos, irmão, e abraçar aqueles irmãos negros, chorando e cantando e glorificando a Deus, hispanos, todos glorificando a Deus. Isso é o movimento pentecostal. O movimento pentecostal, irmão, ele arrebentou o racismo nos Estados Unidos. Muita gente não sabe disso. Tem gente que fala que nós somos racistas. Olha que fraqueza.
Tem gente falando que nós somos os cultos afro e tanta coisa. Irmão, a religião mais negra do Brasil é o pentecostalismo, não são os cultos afros brasileiros. Tese de mestrados, está provado que tem mais negros e afros descendentes na igreja pentecostal do que qualquer religião no Brasil. Olha que coisa, olha aí o pastor alegre. É isso mesmo, pastor, glória a Deus. Ninguém pode acusar os pentecostais de racista, porque o batismo do Espírito Santo quebrou a barreira racial. Louvado seja o nome de Jesus. E se existe alguém racista, precisa ser queimado pelo fogo do Espírito Santo. Se tem algum racista, tem que nascer de novo, porque Jesus liberta dos preconceitos e das filosofias desse mundo. Olha só o que ele escreveu lá, irmão. Infame miscigenação de raças. Eles ficaram escandalizados de ver crente preto, crente branco, crente hispano, tudo dando glória a Deus, falando língua estranha. Se ele viesse aqui hoje, então você é mais escandalizado ainda. Não estou falando, irmão? Olha só que situação. Sabe por que o cristianismo primitivo era perseguido? Pelo Estado romano? Porque o cristianismo era nivelador. O que é isso? O senador virava irmão pro escravo. Já imaginou isso? O senador romano entra na igreja, e aí o irmãozinho que é escravo já passa, senhor irmão, pelo amor de Deus, o homem é senador de Roma. Eles segregavam. O cristianismo nivelava. Aqui não tem mais, não tem branco, não tem preto, não tem mulher, não tem homem, todos são um em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tem essa não, irmão. Você pode ser o que for, irmão. Tem cada gente grande. Eu mesmo dava aula para um juiz, né, Cleber? Cadê o irmão Cleber? O irmão do Cleber só é juiz. Ele entrava na maior simplicidade. Às vezes eu até esquecia que ele era juiz. Irmão, aqui tem gente importante, médicos, psicólogos, estudiosos, mas entrou aqui, é tudo irmão. Paz do Senhor, irmão, glória a Deus. Essas igrejas do mundo não é irmão, viu? É meu amigo e minha amiga. Mas a igreja de Jesus é corpo de Cristo. São irmãos lavados e remidos no sangue de Jesus. É corpo, é organismo vivo, tem por cabeça Jesus. Então o pentecostalismo foi um problema para aquela sociedade racista do sul dos Estados Unidos. Olha a reportagem, infame miscigenação de raças, eles choram e ficam uivando todo dia e noite. Os irmãos oravam, hein? Dia e noite, pastor. Correm, pulam, todos sacodem, gritam com toda a sua voz, giram em círculo, caem se sacudindo no chão, coberto de serragem, chutando e rolando sobre tudo em si. É o irmão, aqueles que marcham, né? Não é todo mundo, mas tem alguém que marcha, que pula, oh glória, né? E eles escandalizados, irmão. E se entrar hoje vai ficar escandalizado a mesma coisa. Porque, irmão, esse é sinal que tem novo convertido, irmão. Você está entendendo, irmão? Novo convertido é assim mesmo, irmão. Um dia o irmão falou assim para mim, um doutor, chegou para mim, né? Pastor, você acha que aquele irmão estava gritando assim? Você acha que Deus é surdo? Olha aí como que ele está gritando, está berrando, irmão. Eu fui lá, olhei o irmãozinho, ele chorando, tudo suado, irmão. Jesus. Eu olhei bem e falei, irmão, você conhece aquele irmão lá? Eu não, misericórdia. Pois é, irmão, ele era do tráfico. Ele era bandido, ele já era para estar morto, irmão. Mas Jesus salvou ele. Se você teve o privilégio, eu conheço o pai dele, você estudou a medicina, você foi privilegiado. Mas se você estivesse na situação desse irmão, que era para estar morto por causa do tráfico e tanta coisa, pastor, já estou até marchando já mudou. Irmão, é o poder de Deus. Quanto maior o benefício, mais grato você é, irmão. Você é mais agradecido, porque onde abundou o pecado, superabundou a bênção, a graça de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós temos motivos, irmãos, para dar glória a Deus. Que é o que mais me impressiona? Aqui tem 2 estádios,
Ponte Preta e Guarani brigam que só vendo, irmão. É uma luta. Na Câmara a gente sofre. Já até apedrejaram a Câmara, porque um vereador doido resolveu dar um título para um dos clubes e não deu para o outro. Meu Deus do céu, irmão. É coisa terrível. Mas eles fazem uma bagunça. Mas faz um barulho. Para quê? Qual é a finalidade disso, irmão? Aí sai no jornal, que lindo. O derby. Tudo lindo, tudo é bonito. Agora nós, irmão, trabalhador, trabalhadoras, pai de família direito, humilde, só porque dá um glória a Deus alto, ai meu Deus do céu, para que isso? Olha, irmão. Irmão, nós temos motivo, Jesus nos deu a vida eterna, e nós estamos ensaiando para glorificar a Deus no céu. O céu santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia. Nós temos muito mais motivos do que o mundo, porque nós estamos adorando ao Deus vivo e não ao ídolo. Glória a Deus. Mas eles, irmãos, criticavam. Então, olha só, alguns desmaiam. Eu também já vi, irmão, receber tanto poder desmaiar, irmão, já vi também. Glória a Deus. E não se move durante horas, como se estivesse mortos. Está tendo revelação, irmão. Eu vi isso aí também, irmão. Deus mostrando. Essas pessoas parecem estar loucas. É o repórter que está falando do movimento pentecostal nascente. Essas pessoas parecem estar loucas, mentalmente perturbadas, ou sob um feitiço. Olha que fraqueza. Elas afirmam estar cheias do Espírito. Elas têm olha só, olha o que eles vão falar agora. Ó. Elas têm um negro caolho, que é o pastor Seymour. O pastor Joseph Seymour, ele era um negro e ele era meio cego, sabe? Meio vesgo, aqueles irmãos meio vesgo, muito simples, coitado. Então ele falou, ó, essas pessoas têm um negro caolho e iletrado. Olha, iletrado que é analfabeto. Como o seu pregador, que fica de joelhos a maior parte do tempo. Meu Deus, irmão. Irmão, eu tenho visto isso aqui na Assembleia de Deus, pastor. Você chega nele e já está de joelho lá, irmão. A maior parte do tempo está lá, irmão, orando, intercedendo. Olha lá, ó o Seymour, ó. O repórter que fala isso. Eu cheguei lá, tinha um caolho lá, um homem meio vesgo, feio que só vendo, analfabeto. Ele fica de joelho orando. Quer dizer, ele, claro, o sacerdote, tudo lá ficava se aparecendo, e o irmão lá orando, ó, de joelhos, a maior parte do tempo, com a cabeça escondida entre as caixas de leite de madeira. Estava lá com a cabeça no meio das caixas de madeira orando. Que coisa, né, irmão? Ele não fala muito, mas às vezes que ele pode ser ouvido gritando, olha o que ele fala: arrependei-vos. E ele acha que está fazendo isso. Eles cantam repetidamente a mesma canção. O bom Consolador, o bom Consolador. É a canção do Consolador, irmão. Nós temos o Espírito Santo como guia e Senhor da igreja. É por isso que nós glorificamos o Senhor Jesus, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Paráclitos. É a visão que ele teve. Então, irmão, claro que quem é oposição, fala mal mesmo. Os assistentes às reuniões eram às vezes descritos como roladores santos, o apelido, irmão. Eles chamam de Bíblia, né? Não é? Glória, Bíblia, né? Aqui no Brasil. Eles chamavam os Bíblia, porque a gente carregava a Bíblia. Não é? Olha os Bíblia aí, ó. Aí lá, o apelido deles era roladores santos. Bonito, né, irmão? Esse irmão Max é um rolador santo, irmão. Glória a Deus. Saltadores santos. Tem um no Belém, parece um canguru, irmão. Como que é o nome dele mesmo, irmão? Não, aquele que pula, não é aquele lá do relógio, né? Orlando. Irmão Orlando, de vez em quando ele vem aqui na nossa igreja, ele pula, que é uma beleza. É esse aí, o saltador santo. Língua presa, porque a pessoa não fala, né? Eu achava que era língua presa, irmão. Espiritistas santos, eles não sabem, né? São pessoas do mundo. Notícias foram publicadas em todos os Estados Unidos, mas veja como Deus trabalha. Irmão, quando você está no centro da vontade de Deus, fica tranquilo, irmão. Pode falar o que for de você, irmão. Sabe aquelas mulheres que falam coisa, homem que fala, é a internet. Hoje com o Facebook falam cada coisa, irmão.
Fica tranquilo, irmão. Sabe o que aconteceu? Eles foram publicar isso no jornal, chamou a atenção do mundo inteiro. A turma começou a querer ver o que está acontecendo, pastor. O quê? Rolador santo, pulador, eu preciso conhecer. E o povo começou a ir lá, e lotava a reunião, e Jesus batizava com o Espírito Santo, glória a Deus. Foi uma bênção, irmão. Então, irmão, fica tranquilo, está tudo sob o controle de Deus. Tudo está sob o controle de Deus. Graças a Deus. Cristãos de várias tradições foram dizendo que o movimento era hiperemocional, que nós interpretávamos mal a Bíblia, que a gente só falava do Espírito Santo, e falaram tanta coisa, até crente. Dentro de pouco tempo, ministros de outras fés também começaram a proibir que os irmãos viessem para o culto pentecostal. Alguns chamavam até a polícia. Chamavam até a polícia para... Mas todas as vezes que a polícia... Às vezes Jesus batiza até o policial com o Espírito Santo, irmão. Porque o nosso Jesus é tremendo, né, irmão? É, irmão, Deus é... Eu já vi cada coisa, irmão. Sabe, um dia, irmão, estava num culto... E o pastor começou a cantar aquele hino, os guerreiros se preparam, pastor, aquele, os guerreiros se preparam. Entrou um homem, irmão, violentamente endemoniado, ele veio com tudo. Uma hora que ele chegou aqui perto do pastor, parecia um vidro, irmão. Ele batia no vidro. Ele vinha, não saía, não passava, irmão. E aí o pastor estava cheio do Espírito Santo, aí começou a cantar mais forte ainda. Eu quero estar com Cristo quando a luta... E o homem foi, parece que ele levou um empurrão, ele foi e caiu lá. Levantou bonzinho e aceitou Jesus como Salvador. É o Deus do milagre, do sobrenatural. É a igreja do Senhor, a igreja pentecostal. Muito bem, meus irmãos. Mas nós tivemos grandes teólogos que foram contra. Sabe por que eles são contra? Porque Agostinho de Hipona, um grande teólogo, declarou que tinha acabado os dons espirituais. Quem mais? João Crisóstomo, o chamado patriarca de Constantinopla, o boca de ouro, o grande pregador, também falou que os dons cessaram. Já estamos no ano 300, quarto século. Mas há precedentes históricos. Se você estudar a história com cuidado, você vai encontrar sempre um homem piedoso tendo uma experiência de glossolalia, uma experiência pentecostal, irmão. Mesmo no momento mais difícil que a Idade Média. Se vê ali, sim. Agora, existem 3 movimentos que influenciou diretamente o movimento pentecostal. É o movimento de Edward Irving, que criou a Igreja Apostólica Católica, que é uma igreja evangélica na época, né? O movimento da Santidade, John Wesley, que é a que mais influenciou. E o movimento da vida superior, de Kersvik, que é uma cidade, Kersvik. O movimento de Edward Irving surgiu 75 anos antes da Rua Azusa. Só para os irmãos terem uma ideia. E criam no batismo com o Espírito Santo, foi um movimento pentecostal. O movimento da santidade talvez seja o mais duradouro. E o mais lindo desse movimento, porque John Wesley começou os grupos de oração, os clubes santos dentro da universidade. Porque hoje a gente fala que vai para a universidade, desvia. Desvia quem não tem comunhão com Jesus, irmão. Porque quem tem comunhão com Jesus, irmão, onde você for, você é a luz do mundo e é sal da terra. Que história é essa? Vai para a universidade e desvia. Desvia porque você não está em sintonia com o Senhor. Lá na universidade, John Wesley fez o Clube Santo. É isso, chega lá porque Jesus não pôs você na universidade para sua vaidade pessoal, pôs para a glória dele. Então vai com visão de evangelização. Irmão, eu fiz história na Universidade de São Paulo. Eu era um ET lá, irmão. ET, extraterrestre. Por quê? Porque departamento de história, irmão, tudo bicho grilo, sabe? Tudo fumando maconha, aquele cabelão, chinelo, aquele roupana tudo feia. Tudo, sabe, anarquista. A universidade, eu enfrentei isso. Sabe qual era a história que eles trabalhavam? A história marxista. Só falava de Revolução Bolchevique. Eu fiquei até craque na Revolução Bolchevique, de 1917. Também só estudava isso. Mas eu tinha um pastor que cuidou de mim, irmão. Eu tinha um pastor que cuidou de mim. Que lá, irmão, eu chegava na universidade, irmão, camisa social, calça, né? Era um ET, né? Tu não falava aí. Todo mundo naquela situação, e eu aquela roupinha. Mas eu comecei a orar, falei, meu Deus, eu preciso ser melhor esses maconheiros aí.
Eu tenho que ser melhor, irmão, porque é o mundo. Comecei a estudar. Aí quando o professor dava trabalho, eu que apresentava. Aí todo mundo, uma benção, irmão. Aí o professor começou a respeitar, viu a postura. Irmão, Deus te dá estratégia. Nosso Deus é maravilhoso. Por isso, receba, busque, irmão, estratégias de Deus. A Bíblia é clara: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente. Ele te dá estratégia, glória a Deus. Então, o movimento que mais marcou foi o movimento da santidade. Qualquer estudo do pentecostalismo tende -se a ter aos eventos desse período, que é o século XIX, que é o que? Especialmente a doutrina da perfeição de John Wesley, que é o pai da igreja metodista, né? Ele dizia que você recebe a primeira bênção, que é a salvação. Então você aceita Jesus como seu Salvador, você recebe a primeira bênção. E a segunda bênção qual é? A santificação. Então para ele a primeira bênção era a salvação e a segunda a santificação. Então os irmãos começaram a orar, a buscar Deus. É interessante esse movimento. Muita gente nasceu de novo, sentiu o ardor no peito. Naquela sociedade, muitas pessoas orando, muitas igrejas chamadas Holiness, a igreja da santidade. As pessoas começaram a orar. Irmão, e quando você começa a orar, irmão, alguma coisa acontece, irmão. Orar é por isso que, irmão, o diabo luta para você não orar. Porque se orar é problema para ele. O diabo não está nem aí se você se formou em advocacia, sabe? Não está nem aí, isso aí não muda nada para ele. Irmão, eu fiz o bacharel, aleluia. Tá bom, irmão, mas para o diabo não muda nada. Pensa que, olha, vou expulsar um demônio. O demônio está lá, ó, meu anel, hein? Sou bacharel. É melhor sair já. Ai, esquece, o diabo nem liga para você. Mas se você ora, você é um problema. Irmão, se você ora, irmão, misericórdia, irmão. Você é uma bomba, você é uma dinamite, você tem poder, você tem autoridade. Ore, irmão, ore, busca a presença de Deus, clame, que você será uma autoridade, você vai detonar o reino das trevas. E é isso que o movimento da santidade começou a fazer, orar, e foi crescendo. Vamos lá, irmão. Essa segunda graça, posterior à conversão, então, é que libertava o indivíduo, então, de uma vida de qualquer jeito. Então essa doutrina chegou na América do Norte, o movimento da santidade, dando ênfase à vida santificada da igreja, e tornou a marca registrada dos hinos da época. Então começou a ideia da santidade. Então os ancestrais do movimento pentecostal são esses. O terceiro é o movimento da vida superior, que é também a ideia de você viver uma vida na graça. Então você tinha uma vida diferenciada dos cristãos formais. E quem são? E como, da onde veio o pentecostalismo brasileiro? Quando que isso eclodiu? Basicamente na virada do século XIX para o XX, com Parham, Charles Fox Parham. Ele não era um crente grande coisa não, irmão. Ele era do movimento de santidade, ele tinha umas doutrinas meio estranhas. Mas ele era um homem estudioso. Então começou a frequentar o movimento da santidade e criou uma escola teológica. A escola chamava Bethel Bible College. É uma escola, uma faculdade bíblica Bethel, lá em Topeka, no Kansas. E lá ele desafiou os alunos, eram 40 alunos. Ele disse um dia para os alunos: irmão, é o seguinte, eu preciso viajar, eu vou ficar uma semana fora, mas vocês vão estudar o livro de Atos, especialmente o capítulo 2, sobre esse dom espiritual do batismo com o Espírito Santo, com a evidência de línguas. Então ele é famoso por causa disso, porque ele fala que a evidência do batismo com o Espírito Santo é a glossolalia, a língua. E ele deixou então os alunos estudando isso lá na escola teológica. E esses 40 alunos começaram a estudar, eles eram todos um movimento de santidade, então eles oravam muito. Parham perguntou sobre a evidência do batismo no Espírito Santo, no Novo Testamento, obviamente é Atos. Ele foi viajar e pediu então para os alunos estudarem Atos 2. Eles estudaram Atos 2, e no dia 1º de janeiro de 1901, olha, 1º de janeiro de 1901, uma irmã chamada Agnes Osman recebeu o batismo com o Espírito Santo, igualzinho o dia do Pentecostes. Ela teve a mesma experiência. Está aí a irmã Agnes Osman,
ela foi a primeira crente a receber o batismo com o Espírito Santo, assim, registrado, documentado, né, no início do movimento pentecostal. O pentecostalismo nos primeiros anos era denominado de movimento da chuva seródia. Tá? Nós temos um hino na harpa, é o primeiro hino. Não sei se os irmãos da Argentina cantam esse primeiro hino também. Deus prometeu com certeza. Então, irmão. É esse mesmo, irmão. Esse é o hino. O problema é que tem irmão, coitado, que só canta esse hino no dia que está chovendo. Olha que fraqueza. Ele associou a chuva ao hino primeiro. Não tem nada a ver, irmão. Isso aqui é outra chuva, é a chuva espiritual. É o movimento de Deus, é aquela chuva que é jogada para brotar, para crescer. E é muita fraqueza, né, irmão? Irmão, hoje está chovendo, vamos cantar o hino 1. O que tem a ver uma coisa com outra? Não, irmão, significa o movimento pentecostal, tá? O hino 1. Chuva seródia. Então, nessa época, as igrejas holinés da santidade, oriundas da igreja metodista, ensinavam que o batismo no Espírito Santo era a vida de santidade, pastor. Eles não sabiam o que era o batismo com o Espírito Santo. Eles achavam que a primeira bênção era a salvação, a segunda era o batismo com o Espírito Santo. Só que para eles, batismo com o Espírito Santo era ver vida de santidade, tá? Eles não sabiam, tá? Eles não tinham essa noção. Muito bem, a mensagem do Parham, então, foi que o batismo no Espírito Santo deve ser acompanhado com o sinal miraculoso das línguas. Essa é a foto da escola, da sede da fé apostólica, a nova escola que ele criou em 1906, em Houston, no Texas. E aí em Houston, ele saiu de Topeka, no Kansas, e foi para o estado do Texas, nos Estados Unidos. Um dos que gostaria de ser aluno dele, quem era? Aquele senhor negro lá, o Seymour. O Seymour ficou sabendo que o pastor Parham tinha uma escola teológica que ensinava o batismo com o Espírito Santo. E ele foi, querendo estudar, todo alegrinho. E o Parham, olha a fraqueza do Parham, irmão. O Parham falou: ô irmão, infelizmente o irmão não vai poder ser aluno da nossa escola. Mas por quê, pastor? Lei da segregação racial. Preto não pode entrar aqui não, irmão. Ô pastor, que isso, irmão? Eu sinto muito, irmão. Até gostaria que o irmão viesse para o culto para receber o batismo com o Espírito Santo, mas não vou poder pôr a mão no irmão, não. Ô irmão, que fraqueza. Ele aceitou a lei. Esse é um dos problemas, porque o Parham não é lembrado na história. Estão entendendo, irmão? Você vê que ninguém fala do Parham. Pode ver. Fala do Seymour. Do Parham, não. Um dos motivos, além de umas heresias dele lá, coitado, porque ele cria umas coisas meio estranhas, mas um dos motivos é que ele concordou com a lei da segregação racial. O que o irmão fez, irmão? O pastor William Seymour, Joseph William Seymour, ele viveu só apenas 52 anos, ele era filho de ex-escravos, ele era pastor de uma pequena igreja da santidade, ele estava orando 5 horas por dia para receber o batismo com o Espírito Santo. Irmão, você ora mesmo, irmão, para receber o batismo, irmão? Oh, Jesus, tenha misericórdia, né, irmão? 5 horas, olha a sede de Deus. Sede de Deus, sede de receber o poder, sede de receber unção. Orava, clamava, irmão. Esse homem orava, irmão. O William Seymour não pôde estudar na escola teológica de Houston devido à política irmão, política é fogo. Quando tem uma política errada é terrível, irmão. A política da segregação racial impediu que o pastor orasse. O primeiro grande confronto político da nossa igreja pentecostal foi contra as leis de segregação racial nos Estados Unidos. E ela enfrentou. A segregação racial estabeleceu o afastamento de negros com branco. Então eram as leis no sul dos Estados Unidos. Seymour enfrentou as leis de segregação racial da sua época para poder enfrentar a escola. Não teve jeito. Sabe o que falaram para ele? Então, irmão, fala o seguinte, irmão, o senhor não vai poder ser aluno. Mas se o irmão quiser ficar sentadinho na escada ouvindo, tudo bem, irmão. Aí o coitado Seymour ia lá, sentava lá atrás, não entrava, não podia entrar não na sala de aula, irmão. É como aí na Estiadec, ficar sentadinho lá fora, ouvindo o pastor falar, porque ele não podia entrar, irmão, por ser negro. Agora, sabe o que me chama a atenção, irmão? O irmão Seymour, ele foi proibido de frequentar a escola teológica. Mas ele não perdeu a esperança na promessa. Irmão, porque às vezes, irmão, tá vendo, mas isso não é de Deus não. Você acha que o pastor não deixou eu estudar? Eu vou embora.
Aqui não tem gente assim, irmão, mas por aí está cheio de gente assim. Basta o primeiro obstáculo, o irmão falou mal, o irmão me deu a paz do Senhor, o irmão olhou feio. Olha, irmão, Senhor não, irmão. Quem ora tem outra perspectiva, irmão. Quem ora não pode. Tá bom, irmão, eu sento aqui, porque eu creio na promessa, glória a Deus. Agora, irmão, quem não ora é uma tribulação, irmão. Meu Deus do céu. Não, irmão, não deu para eu pôr o carro hoje, então não vou ficar no culto. Olha que fraqueza. Mas aqui não tem isso, graças a Deus, irmão. Graças a Deus, vamos lá. Seymour enfrentou então as leis de segregação racial, foi o grande desafio. Devido à política então da segregação racial, o irmão Seymour não pôde orar, nem receber a oração com os outros alunos brancos. E consequentemente, não recebeu o batismo com o Espírito Santo na escola teológica, mesmo concordando com a mensagem. Olha que coisa triste. Então, o que aconteceu com o Seymour? Seymour ficou em oração. Sabe o que ele fez? Então tem uma lei que proibia de eu receber a bênção. Então eu já sei qual é a arma. Qual é a arma? Vou aumentar a oração. Ele orava 5 horas, começou a orar 7. Você é assim também, irmão? Irmão, eu conheço uma irmã lá na nossa congregação, que ela foi com a gente lá no Belém. Foram 80 ônibus para o Belém, aquela bênção. Só que nós chegamos tarde, irmão. Nossa congregação, juntamente com a sede e outras congregações, foi a última a almoçar. Foi almoçar quase 3 horas da tarde, mas os irmãos alegres. Aí chegou na congregação, 5 horas quase. Ela falou, pastor Alberto, eu não vou vir no culto à noite. Ela trabalha, né, de faxineira, tudo, um trabalho pesado. Pastor, não vou vir, pastor, não dá, estou muito cansado, preciso cozinhar feijão, ela tem um filho especial. Então eu não vou vir, pastor. Tá bom, minha irmã, eu entendo perfeitamente, né? Quem que não entende isso? Tá? Pode ficar em paz, irmã. E ela foi embora. Chegou no culto, a irmã lá, falou, aí veio o pedido de oração. Pastor Alberto, eu peço oração, porque eu cheguei em casa, levei o maior tombo, ralei tudo, aí eu resolvi vir para a igreja. Oh glória, é assim, crente é assim, irmão, quanto mais apanha, mais cresce, é omelete, essa é a igreja de Jesus, pode bater, que nós vamos crescer mais ainda, porque o crente verdadeiro, quando surge um desafio, aí ele fala, agora que eu vou. Isso ocorreu comigo, irmão. Eu cheguei com o meu carro de uma vigília, ao invés de eu guardar na garagem, eu deixei em frente, porque tinha escola dominical. No outro dia, deixei o carro lá em frente. Fui dormir. Eu escutei, parece que tem alguém mexendo. Sabe quando você está dormindo meio? Fala, mas não é possível, tudo bem. Aí eu acordei. Minha mãe falou, onde você pôs o carro? Eu falei, aqui em frente. Ela falou, não, aqui não, acho que você pôs na garagem. Olha, pastor, eu achei que tinha posto na garagem mesmo. Fui na garagem, falei, não, mas eu não pus na garagem, eu deixei aqui na frente, sumiu o carro. Aí eu sentei, tomando café, irmão, pensei, meu Deus, eu estava na vigília orando, estava buscando o poder de Deus, roubaram meu carro, é isso que eu recebo. E aí o diabo já jogou uma seta, né, falou, tá vendo? Tá vendo? Vai na vigília. Aí irmão, na hora eu falei assim, vou, nem se for a pé, mas eu vou na igreja. Esperei quase, irmão, 2 horas para aquele abençoado ônibus vir, porque final de semana aí some tudo quanto é ônibus. Mas eu peguei aquele ônibus, e dentro do ônibus aquele ataque. Aí, vai na vigília, agora está andando de ônibus. Olha que situação, roubaram o carro. Eu fui, não falei para ninguém, pastor. Cheguei lá na igreja e comecei a glorificar Deus, a orar, e não permiti, irmão, a derrota. Falei, eu vou ficar aqui. No final da escola dominical, o pastor, na maior simplicidade, falou, irmão Alberto. Falei, pois não, pastor. Por que você deixou seu carro em frente da igreja? Falei, que igreja? Falei, seu carro está lá na frente da igreja. Irmão, o bandido deixou o carro, ele viu minha Bíblia, viu que eu era da Assembleia de Deus, e levou na frente da igreja, irmão. É o Deus que opera, o Deus que trabalha em favor daqueles que o amam. Irmão, Deus cuida de você, aumente a sua dedicação na leitura da palavra, na oração, nos cultos, aumente, irmão, Deus vai honrar a sua fé, glória a Deus. Vamos lá, irmão, deixa eu estar fechando pelo menos a história do Seymour, é nessa casinha aí, uma reunião de oração, irmão, porque já que ele não podia receber o batismo com o Espírito Santo, na escola, sabe o que ele fez? Vamos convidar uma irmã que é batizada com o Espírito Santo para vir pregar para nós, a irmã Lucy. A irmã Lúcia era batizada com o Espírito Santo. Sabe quem era essa irmã? Babá do Parham. Então, ela era negra, era babá. Mas ela tinha cuidado do neném, ela ficava ouvindo a palavra, foi batizada com o Espírito Santo. Ela foi convidada para pregar nessa casinha aí. Uma família de irmãos negros chamou a irmã também era negra. Chegou lá,
vamos jantar. Todo mundo sentou na mesa, há um irmão lá, o irmão Edward, esse irmão era branco. Ele falou: irmã Lucy, põe a mão na minha cabeça que eu quero receber o batismo do Espírito Santo. Ela falou: não senhor, só se Jesus mandar. Olha, irmão. E aí começaram a jantar, aí Jesus mandou. Ela levantou no meio da janta, levantou e pôs a mão, o irmão levou um tombo na hora, irmão. A hora que a irmã pôs a mão na cabeça dele, já caiu falando língua estranha. Aí começou o poder nessa casinha simples aí. Ficaram sabendo, foram tudo na casa. Irmão, é a coisa mais linda o culto doméstico. Irmão, se o seu vizinho saber que Jesus curou lá na sua casa, ele vai lá no culto, irmão. Se ele ver, se ele souber, ver aquele sino lindo vocês cantam, ele vai lá ouvir a palavra de Deus. Culto doméstico. Nessa casinha, a rua Bunny Broy. Aí, ó, a irmã Lucy Farrell, que pregou. Quando ela chegou, Farrell orou para o Edward Lee, ó, que foi batizado com o Espírito Santo. A partir dessa noite, a casa da rua Broy ficou lotada de pessoas. Dentro de poucos dias, o próprio pastor Seymour também foi batizado com o Espírito Santo. Na noite do dia 9 de abril de 1906, o poder de Deus caiu naquela casinha. E foi uma bênção, se viu falar línguas estranhas, foi o poder de Deus, irmão. E a senhora Jane Murray, que era uma mulher negra, simples, que mais tarde ela casou com o pastor Seymour, olha o que aconteceu com ela. Ela estava no culto, estava lá. Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Uma mulher simples, ela levantou, foi até o piano e começou a tocar o piano sem não conhecer uma nota de música. Tocou e cantou, irmão, sobre o poder do Espírito Santo. E isso, irmão, tem documentos, está lá até hoje o piano lá nessa casa. Essa casa é um museu. O pastor Eleazar Secom, que está nos Estados Unidos, ele foi lá no museu. Eu conheço esse museu também em Los Angeles, está lá ainda hoje a casinha. Então, sabendo que na casa da rua Bunny Brown, que está lá ainda, Brian, estava ficando pequena, aí eles resolveram mudar para onde? Para a rua Azusa. É agora que começa a história da Azusa, só que acabou meu tempo, irmão. Agora que eu ia falar da rua Azusa. Então eu vou convidar vocês para entrar na escola teológica. Porque na escola teológica a gente conta toda a história da rua Azusa, é uma bênção. Inclusive quem faz CFO conhece a história do pentecostalismo. Mas você pode baixar então a apostila e você terá lá o material. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor Paulo Freire.